então, me apresentar mais por conta de mesa, que a maioria acho que já nos conhece, tem uns convidados aí na plateia. Meu nome é Sara, sou uma das gestoras do Sistema de Proteção Escolar da Diretoria Norte 1, então regional, junto com a supervisora Luciane, e a gente trata de acompanhar e dar formação dos professores mediadores e tudo que diz respeito a eles. A nossa apresentação será mega rápida, né, para que vocês tenham tempo de fazer o levantamento de questões. Então, nós temos ali o título, pode ir para o próximo, por favor. Só lembrar a quantidade de professores mediadores que a gente tem atuando agora na Diretoria Norte 1. Nós temos 113 escolas, dessas tem 55 escolas nesse momento que estão com professor mediador. Por uma sorte deles e azar nosso, uma boa parte deles foram convidados para exercer uma outra função, né? De tão bom que eles são. Vocês são muito bons, viu? Então, tem gente na coordenação, tem gente na vice-direção, tem gente que foi para o ensino integral, tem gente que aposentou, né? Tem alguns que se aposentaram, né? Então, nesse momento, nós temos 65 professores mediadores e 55 escolas atendidas. Aí tem os segmentos aí, só 8 que são de Fundamental 1, as demais são de Fundamental 2 e Ensino Médio, que é onde está esses meninos em cumprimento de medidas geralmente, né? Aí o número de salas que a gente atende e um total de alunos de mais de 21 mil indiretamente, né, que estão nessas unidades escolares. Estamos, para além dessa formação centralizada, que é mensal, né, então essa aqui é uma orientação técnica que se transformou, com a ajuda dos nossos companheiros da SMADES, em um seminário, que é um outro formato, mas também é a nossa orientação técnica mensal. Né? Para além dessa, tem a regional, esse grupo de mediadores de 65 estão divididos em 4 polos regionais, que fica em Pirituba, Freguesia do Ó, este nome, né? Não fica exatamente em Pirituba. Taipa, Jaraguá, Freguesia Brasilândia e Perus. Eles são agrupados por proximidades. Então, vem um encontro centralizado, que é um OT, tem uma formação, leva uma tarefa para executar nesse polo e discutir ali, né, sempre. E no retorno, traz de volta essa tarefa com as respostas coletadas. Uma dessas atividades foi o questionário, um questionário diagnóstico de vulnerabilidade social, né? E esse questionário não foi feito por mim e pela supervisora Luciane. Foi feito pelo Sistema de Proteção, né, lá na Escola de Formação, tem um curso online que nós tutoriamos, e todo o mediador que ingressa, ele tem que passar por essa formação. Então, a primeira atividade era fazer esse levantamento das vulnerabilidades da escola e do entorno. Esse questionário era bastante extenso, e ele perguntava desde o número de funcionários que tinha na escola, até os problemas mais recorrentes. A gente fez todo esse levantamento, cada mediador na sua unidade escolar. Posteriormente, nesses polos de divisão regional, eles reagruparam, cada um levou seu questionário e agrupou na sua região qual que era os dados daqueles questionários. Então, se tornaram 4. Posteriormente, eu e Luciane juntamos e formatamos um único questionário que dá respostas da Diretoria Norte 1 como um todo. Então, nesse momento, temos dados individuais de cada escola, dados de polo, nessas escolas agrupadas por proximidade e região, e temos um total que é da Diretoria Norte 1. É dele que a gente vai falar um pouquinho, muito rapidamente. A gente selecionou só alguns que a gente achou que tinha mais a ver com o estudo de hoje. Então, um dos dados que a gente traz é o que tem, era uma questão, né, do questionário de vulnerabilidade, o que tem no entorno dessa escola que ofereça risco, né, para esse aluno que a gente recebe, sendo ele cumpridor de medida ou não, esse aluno que a gente recebe. Então, a gente levantou que tinha 86% das nossas escolas tem bares bem próximos. 9% tem lan house, mas por conta que lan house não está na moda, né?
Comércio ambulante, 32%. Ponto de drogas, 66%. Ponto de prostituição, 12%. Áreas de risco, desabamento, alagamento, ocupações, 42%. Ocorrências graves de violência, né, que vai de morte, né, estupro, graves mesmo. Espancamento mais severos, que causa, enfim, a pessoa fica hospitalizada, coisa desse nível, 53%. Uma outra questão foi um levantamento dos meninos em cumprimento de medida socioeducativa. Era uma das questões levantadas nesse questionário. Então, é flutuante, porque esses meninos não ficam permanentemente cumprindo medidas, né? Isso a gente já aprendeu. Então, um total de 108 na ocasião da coleta, que esses dados são até o final do ano passado. Evasão escolar dentro desse grupo, 63%, né? E a gente colocou aqui alunos abrigados, que parece que não tem nada a ver, só para destacar que a gente, enquanto instituição escolar, dá o mesmo tratamento ao menino em cumprimento de medidas e ao menino que é abrigado, que é uma coisa para a gente ir pensando em saídas aí. Esses meninos em cumprimento de medida têm algumas dificuldades aumentadas pela condição que ele vive, né? Então, ele tem uma dificuldade para acompanhar as regras da escola. A gente, desse grupo que a gente levantou, que era estado da realidade na ocasião, 18% desses meninos têm muita dificuldade de atender às regras. Muito problema de relacionamento interpessoal, 35%. 20% não acompanha de forma nenhuma os conteúdos. 22% são excluídos de uma forma ou de outra, né? Quando a gente não acorda inicialmente, quando a gente dá transferência compulsória, quando a gente faz de tudo, né, para ele não permanecer. E às vezes um de tudo não é intencional. É não acolher mesmo, é não sorrir, é não sentir que aquilo é um espaço dele. E 5% de retenção. Mas a gente está dizendo 5% de retenção depois que tudo isso aconteceu. Né? Então, ele já teve dificuldade com os conteúdos, ele já foi excluído, parte dele já não está lá, e dos que sobram, mais 5%. E aí, uma outra questão era a questão do conselho tutelar. Né? A gente teve mudança recente, a gente está com uma aproximação bem maior, tem dado bons resultados. Esse ano a gente já começou melhor que nos anos anteriores. E aí, que situações esse professor mediador leva lá para o conselheiro tutelar e por que é importante estar sendo falado aqui? Porque, em geral, é este menino em cumprimento de medida que acaba indo para o conselho tutelar. E o outro menino que está junto, fazendo a mesma coisa, praticando o mesmo ato. Esse não precisa. É uma coisa recorrente. Então, é levado para o conselho casos de evasão, 12%, 36% faltas excessivas, violência doméstica, 36%, e abuso sexual, 16%. E a gente está falando sempre desses meninos em cumprimento de medida, que é o tema de hoje. Principais ocorrências atendidas lá dentro da unidade escolar pelo professor mediador. Agressão verbal, 50% dos casos. Falta de respeito entre os alunos, 21%, e aí a gente não está falando só de menino em cumprimento de medidas, nós estamos falando de todo o público atendido. Então, agressão verbal é uma coisa recorrente, não é só do menino de cumprimento de medidas. Né? Falta de respeito não é só o menino em cumprimento de medida que desrespeita, 21% do total das escolas, do levantamento que foi feito. Brigas, 12%, depredação, 7%, bullying, 45%, e drogas, 38%. Aí, depois desse questionário levantado, foi levantado também quais eram as propostas de solução. E é o que a gente tem aplicado e entendido como possível solução para esses problemas que a gente vem enfrentando. Né? E são propostas do grupo de mediadores, dos diretores nos encontros que nós fizemos,
A gente faz uma avaliação no final de cada encontro, e aí eles fazem sugestão, a gente mapeou tudo isso e entendeu que isso era uma boa metodologia. Então, diálogo está ali bem letra garrafal, porque é o nosso principal instrumento. Inclusive estranhados ainda por muitas escolas, porque às vezes ao levar um menino para conversar num lugar seguro, em particular, isso é visto como passar a mão na cabeça. Mas ele vai falar, mas o professor já falou. Né? A gente ainda não tem esse hábito frequente de dar voz a todos os lados implicados. Né? O menino também tem direito de se colocar. E a gente vai se surpreender com as respostas que eles têm para nos dar, inclusive para a solução. Acolhimento nas unidades escolares é uma coisa que os professores mediadores estão cada dia fazendo mais, é uma coisa que a gente tem cobrado. Fortalecimento do ECA com as ações práticas, ele não é só um instrumento, ele não é só um papel, né? Ele é uma coisa para ser posto em prática, é direito. Grêmio estudantil, o último levantamento que a gente fez era assim, cerca de 95% das escolas que têm mediador tem Grêmio estudantil, é uma coisa fundamental, é muito importante. Presença do PME, que os diretores colocaram como muito importante também, para a melhoria desse trabalho dentro das unidades escolares. Estudo de casos. Então, lá nos encontros regionais, onde estão esses polos, eles levam também o que aconteceu de excepcional na sua escola, que ele não deu conta, esse professor mediador, para discutir com o grupo daquela região. E dali saem encaminhamentos e sugestões para aquele caso. Formação com especialista. É o caso, a gente está sempre dependendo de vocês. Todo mundo sabe que a gente não tem recurso, que esse seminário está sendo feito na unha, né? A gente chegou aí com alguns percalços que vão acontecer, porque a gente não tem um espaço nosso onde a gente possa usar o tempo todo. Dependendo do número de pessoas que a gente vai agregar, a gente depende dos parceiros de rede para estar oferecendo espaço. O café, assim, quem quiser trazer, a água, quem quiser trazer. Então, assim, o que é importante, eu acho que não é só o recurso. Muitas ações são possíveis de fazer sem recurso nenhum. Dar um abraço, dar um sorriso, acolher, escolher um espaço como esse, que é público e é gratuito, e se sentar, cada um com a sua disponibilidade, com a sua formação, oferecendo para que a gente possa trocar ideias e compor aí uns novos encaminhamentos, uma metodologia mais eficaz. Eu já falei da orientação técnica centralizada e descentralizada. Leitura e apropriação do material teórico. O ano passado a gente se debruçou sobre todo o material que é fornecido pela Secretaria para a formação do professor mediador. Tem gente ali mostrando o livrinho. Né? Parceria com a Vara da Infância, inclusive para a formação de gestores. Já teve formação com o Judiciário, já teve formação com o juiz da Vara da Infância, que foi falar do ECA, já teve formação com o promotor de justiça, que foi falar do abuso sexual. Então, todos aqueles temas que vão sendo apontados, né, primeiro que está programado no nosso plano, a gente faz um levantamento, né, baseado no questionário de vulnerabilidade, propõe que ações a gente tem para aquele ano, e aí a gente vai verificando a cada encontro que respostas que vocês trazem e que demandas também, e a gente vai incluindo nas próximas formações. Reunião de equipe com participação do PMEC, então uma coisa que a gente tem insistido bastante nas escolas, é importante que o gestor chame a sua equipe para conversar. Né? E equipe se entende todos os segmentos da escola. Né? Aquela pessoa da limpeza, que de vez em quando entra na sala, quando só tem um aluno e consegue conversar, aquela conversa que a gente não consegue. Aquele inspetor de aluno que está ali no contato direto, no portão, na saída, na entrada, né? No intervalo, que a gente tem estimulado os professores mediadores, dizendo para eles que o intervalo é uma oportunidade de aproximação desses alunos, entrada e saída também. A rede de proteção social, que é utilizada com frequência, nós estamos cada dia mais juntos, e aí eu peguei um pedaço do texto que alguém da plateia me mandou em algum momento.
E aí estava escrito que a rede de proteção social utilizada com frequência, amenizando a situação de vulnerabilidade dos alunos e das famílias em 63% dos casos atendidos. E depois a gente fez o levantamento da média dos questionários e deu uma coisa bem parecida, entre 61% e 63% mesmo. E a melhoria na incidência de conflitos após a atuação dos mediadores nas unidades escolares, segundo os gestores, segundo o levantamento que foi feito, é de 75%. A gente considera de muito sucesso e ainda temos uma longa jornada para caminhar, muita coisa para ajustar, mas pernas fortes para andar nesse caminho. A minha parte se encerra, a Lu vai falar também rapidamente da questão do plano de ação e outros encaminhamentos. Bom dia a todos. Meu nome é Luciane, também supervisora de ensino da diretoria Norte 1 e gestora do Sistema de Proteção Escolar da região. É uma alegria hoje a gente conseguir, todo o seminário é sempre uma luta, né? Aliás, nossa luta diária. Eu acho que até é um pouquinho do que a gente plantou, que a gente colhe assim de todo mundo. Eu fiquei cuidando do papel da Sara e o meu caiu, eu não podia. Então vamos lá. Então, com base em tudo isso que a gente vem trabalhando há um tempo com o professor mediador, a gente tem apresentado propostas do nosso trabalho. E aquilo que a gente tem cobrado de atuação dos professores mediadores é uma coisa que nós também temos nos cobrado com relação à nossa atuação diante da rede na região toda, porque nós não atendemos só a Brasilândia, né, mas também Perus, Jaraguá, Pirituba. Então a gente é o nosso desafio. Então a gente tem proposto ação com base naquilo que nós observamos e aquilo que é a nossa responsabilidade também enquanto gestores. Esse seminário e o tema dele surgiu, como a Sara já falou, das avaliações que nós fizemos nos primeiros encontros de gestores, né? Os diretores que estão aqui se recordam, no ano passado, a gente colocou a avaliação, quais seriam os temas que eles estão encontrando bastante dificuldade nas escolas, e um dos temas que surgiu, junto com o Conselho Tutelar e outros temas que veio em primeiro lugar, foi a questão da medida socioeducativa e como lidar com o aluno em liberdade assistida. A gente entende que a gente só vai começar a atuar quando a gente conhece também, né? Como é que eu vou trabalhar? Então, vamos conhecer. Então, a proposta surgiu daí e a parceria com o Instituto Sou da Paz também, que indicou a juíza que fez esse nosso encontro, a doutora Luciana, e aí surgiu esse primeiro seminário junto com eles, né? Espero que tenhamos muito mais, né? Então, dentro do nosso plano de ação, a gente entendeu, a partir dos anos, a gente já está há 3 anos com o professor mediador, mas nós entendemos que só a formação do mediador não estava sendo suficiente para conseguir uma mudança e a prevenção de diversas violências que a gente encontra no cotidiano escolar. Então, nós incluímos aí os gestores escolares, que são parte importante nesse meio. Então, nós temos buscado essa formação. No ano passado, a gente já teve algumas. Esse ano é a segunda, né, que nós estamos promovendo. Já tem algumas previstas para o segundo semestre. E a gente espera, assim, com a formação, mudar e tentar fazer com que a escola seja um terreno fértil assim, para a cultura de paz, né? Que a gente consiga mudar muito da realidade que está posta. Nós temos feito essa rede de proteção escolar. A gente até ficou esse primeiro semestre mais fazendo contato com a rede e tem sido assim, para nós tem dado frutos. É demorado, é cansativo, assim, porque a gente acha sempre que quando você vai buscar parceiros da rede, a primeira impressão que nós temos é que a gente vai aliviar o nosso trabalho no primeiro momento. Mas depois você percebe que isso vai te dar mais trabalho também.
porque é uma exigência mútua, né, de ambos os lados. Então, a gente tem feito isso para fortalecer, tem procurado incentivar, porque isso é critério de avaliação para os professores mediadores, a ativação da rede. E esse seminário vem como fruto dessa parceria. Então, eu vou falar um pouquinho das atribuições do professor mediador, porque nós estamos aqui entre professores mediadores, diretores, mas também com os técnicos, com os nossos parceiros, com colaboradores, com convidados, então isso é muito importante. As atribuições do professor mediador estão previstas na resolução 7 de 2012, mas eu peguei o artigo 7º, que trata exatamente das atribuições dele na unidade